Olá! Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. Você é sempre bem-vindo e a gente está muito feliz com a sua presença. Espero que você aí do outro lado esteja tão feliz quanto nós estamos e você já esteja mais ou menos conectado como a gente está no nosso podcast, beleza? Eu estou. Nós estamos muito felizes de poder fazer mais esse episódio e hoje você vai ter uma surpresa agradabilíssima, vamos dizer assim, né? Nós estamos aí sob o patrocínio master da Arca Music, também do Estúdio Arca. Agradecemos aos seus diretores, essa loja de instrumentos musicais, mesas digitais, caixas de som, sistemas de som, projetos para sonorização de grandes ambientes, de igrejas, de clubes e de salões, como for necessário. Então, estamos muito felizes de ter essa ajuda da nossa Arca Music e convidamos você a prestar bastante atenção que hoje você vai ficar feliz, você vai se divertir, você vai sorrir conosco, você vai poder participar dessa alegria de hoje do nosso podcast, né? A pessoa que vamos entrevistar hoje, eu estava brincando com ele dizendo que ele tem o nome dele de batismo, que é muito conhecido já por todos, mas ele é brasileiro, casado, muito bem casado. Graças a Deus. Carioca e casado com a Vanessinha, muito querida nossa, pai do Davi, de 20 anos, do Lucas, de 18 anos, quer dizer, é um homem, apesar de jovem, apesar de moço, ele é um homem de experiência, já é um papai muito querido e muito amado, colado, não é? Chicletado pelos filhos, então, por aí você pode entender um pouco de quem é essa pessoa que vamos estar conversando. Seu nome de batismo, Domício, ele é pastor, ele é músico, ele é cantor, ele é compositor. E talvez você já cantou alguma música dele. Autoridade e poder é uma delas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Buquê de adoração, Senhor formoso és. E hoje a gente vai tirar uma casquinha dele, fazer ele cantar um pouco e você poder agradar os seus ouvidos ouvindo a sua voz. Ele também é um profissional muito capaz, muito bem preparado. É um homem treinador de líderes através do Instituto Advance. Ele treina líderes, empresários, faz palestras, faz workshops para muitas empresas. E eu quero apresentá-lo, quero que ele cumprimente você. Estou hoje, nessa manhã, com Domício Júnior. Domício, é um prazer, uma alegria, velho, nós estarmos juntos. Pois é, alegria minha, né? Você não imagina. Eu acho que depois a gente vai ter que marcar um outro podcast para eu entrevistar você, né? Porque a sua pessoa também, nós somos amigos, eu sempre admirei muito, né, a sua jornada, a sua conduta, sua seriedade, a maneira como você contribuiu. A partir de Campo Grande, né? Em vários segmentos, seja na formação da juventude, adolescentes, depois com os casais e por onde você passou, você marcou a vida de muita gente. Então, estou feliz por estar aqui, não apenas por ser entrevistado, mas por ter esse tempo de bate-papo contigo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bacana, que legal. Obrigado. Eu agradeço muito suas palavras. Eu fico, assim, bastante feliz da gente poder desfrutar de uma amizade tão gostosa, né? De uma alegria tão boa da gente se reencontrar. Um respeito recíproco, né? Admiração recíproca. Sem dúvida. E eu quero começar perguntando o seguinte: Dom, o que te move? O que você, desde garoto... Uma vez você me contou uma história, eu queria que depois você contasse para os nossos ouvintes, para quem está assistindo o nosso programa, uma coisa interessante que você falou sobre seu pai. Você começou a ter exemplos. Eu tenho certeza, hoje é um bom pai, é um bom esposo, Sim. É um homem de Deus, mas isso veio mais lá de trás. Isso faz parte também da sua formação. E você uma vez me contou alguma coisa sobre o seu pai, que à noite ele fazia, parece-me que um cafezinho para esperar algumas pessoas, que hoje a gente fica pensando como é que ele teve essa ideia, né? Você lembra disso, dessa história? Do cafezinho com os garis? Exatamente. Meu pai fazia, servia, né, os garis da nossa rua
eles sabiam ali que no meio da luta deles ia ter um momento que eles iam parar ali na casa do seu Domício, na rua Monte Carmelo. O nome da rua era Monte Carmelo, 260. E ali, na verdade, a minha casa era um lugar assim de acolhimento, né? Então os garis, eles na minha casa eles tinham um café, como diz lá no Rio de Janeiro, um refresco, né? Opa! Tinha um refresco, tinha um chamate, um pãozinho com mortadela. Que maravilha. E assim por diante. Então, em vários sentidos, né? Minha casa era uma das poucas casas que tinha telefone fixo naquela época, né? Devido ao departamento que meu pai trabalhava na Marinha, que era um próximo departamento de inteligência da Marinha, naquela época da ditadura, aquele negócio todo, né? Do Cabo Anselmo Opa. e tal. Então, o meu pai ele era de um departamento bem sensível da Marinha e ele tinha que ter telefone para ser convocado em algum momento. E o telefone da nossa casa era tipo onde todo mundo ia receber os recados, né? Ah, sim, os perfeito. parentes ligavam lá para casa e a gente anotava recado. Pra eu passar pros crescia vizinhos. anotando recado para vizinho. Então, graças a Deus, a nossa casa era assim, né? Era o lugar onde as pessoas eram acolhidas, onde as mulheres que eram agredidas pelo marido iam buscar conselho da minha mãe, onde Que a mulher coisa que estava linda. desesperada pelo filho, né, que desde aquela época já era envolvido, né, com droga, com maconha. Então, graças a Deus, essa era a nossa formação. Que maravilha, né, cara? Isso me tornou quem eu sou hoje. É verdade, isso a gente, eu quis tocar nesse assunto, porque hoje a gente vê muita dificuldade não só na educação, mas no relacionamento com os filhos de muitas pessoas, porque você falou aí tudo isso. E a gente percebe que foi o exemplo. É verdade. O exemplo deles, pai e mãe, da maneira com que eles agiam, da maneira com que eles usavam a sua vida para abençoar outras pessoas, né? É verdade. Isso independente de algum tipo de ganho pessoal. Exatamente. Né? Eu quero te fazer uma outra pergunta também, aproveitando isso. Conheci você, né? A gente se conheceu praticamente nos palcos, nas noites de louvor e adoração, em shows e tal. Principalmente aqui no Shopping Campo Grande, quando eram realizados, primeiramente foi o alvorecer no shopping, no dia 1º de ano, e depois o entardecer no shopping. Isso. E eu conheci você como músico, né? Comecei a amar, gostar e cantar suas músicas também, mesmo você não sabendo. Você ficou sabendo um dia lá do Glaucio Rocha que a gente tinha feito arranjo numa música tua. Isso aí. E a gente ficou até assim um pouco constrangido, falar, rapaz, mexendo na música do cara, e agora? Será que ele vai gostar? Né? Caramba. E você sempre tocava com a suavidade maior e tal, e a gente chegou lá e mandou uma paleta de rock nela, e aí você gostou demais, até se manifestou sobre isso. Mas assim, quando foi que você sentiu na sua vida que você tinha esse chamado musical, esse dom, né? Que a gente sabe que é uma coisa que vem do alto? É verdade. Quando que você percebeu isso? Sim. Na verdade, Jet, a música para mim foi um caminho que Deus abriu para minha vida, porque eu era um menino introvertido. Na verdade, eu era tímido, não era introvertido, né? E eu tinha muita dificuldade na minha vida acadêmica. Nunca tirei um 9, um 10 na minha vida. Eu era muito frustrado. E aí a música... e porque eu era frustrado, eu não tinha nada que chamasse a atenção de ninguém, né? E através da música, o meu irmão Esdras começou a tocar violão. E o meu irmão era um cara que tudo que ele fazia era muito bem feito. Ele só fazia escolha boa. Eu falei, vou tocar violão também, entendeu? Sim. Eu comecei a tocar violão e aí a música foi nascendo, né? Antigamente, né, as músicas do Inário, né? Nós crescemos, né? Ouvindo com os nossos pais cantor ouvindo. cristão, melodias. Exatamente, entende? E ouvindo rádio, né? Cristã, lá no Rio de Janeiro, Rádio Copacabana, Rádio Boas Novas e tal. Então a gente cresceu nisso aí. Então a música foi, graças a Deus, os meus avós não são músicos, eu não tenho tios músicos, né? Então, da minha família, de toda a constelação musical, eu fui o primeiro assim a despontar na área de música, mas realmente foi chegando na minha casa e na minha vida através da igreja. Então, ela acabou me projetando, graças a Deus. E esse relacionamento com pessoas através da música, pessoas que se reuniam para ouvir o recado musical que você tinha que você dava, que você teria para apresentar, isso aí também norteou a tua ida para a vocação pastoral, para o ministério pastoral? Ajudou? Ela acabou me empurrando, né? Você sabe o que é isso, né? Eu sei. A gente vai cantar, o pessoal já falou, você pode trazer uma palavra, já que você está aqui? Então eu acabei, na verdade, eu não queria ser pastor, né? Eu fugi do ministério pastoral porque eu tenho pastores na família
E eu notava o quanto que isso sobrecarrega a pessoa, né? Sim, sim. Então, hoje, muitos pastores, na verdade, têm até alguns benefícios que eles não teriam de outra forma. Eles só têm os benefícios porque eles estão na igreja, né? Sim. Mas, de uma maneira geral, a maior parte dos pastores, por exemplo, né, 80% das igrejas têm menos de 150 membros. E uma igreja com 150 membros não consegue nem se manter direito, que dirá manter um pastor. Perfeito. Então, essa é a realidade dos pastores da minha família. Eles têm uma sobrecarga muito grande, emocional, de cuidado, pastoreio, aconselhamento, tudo isso, e eles não têm uma retribuição material em relação a isso, né? Então, geralmente, quando o cara fala de pastor, a gente pensa aquele cara que tem uma equipe trabalhando com ele, aquele pastor que praticamente não lidar com o rebanho, ele é um gerente de pessoas, É um CEO. o cara que vai é um CEO, é o cara que vai no púlpito fazer a sua palestra semanal. Então, na verdade, ele não sofre as demandas, né? Ele, na verdade, ele desfruta muitas vezes do trabalho de uma equipe que trabalha a favor dele. Mas, na verdade, como na minha família não tinha ninguém, como não tem até hoje, nesse sentido, então eu dizia, cara, eu não quero isso para mim, entendeu? Eu quero servir como músico, eu quero ter meu trabalho. Então, eu trabalhei na Editora Globo, trabalhei na Revista Criativa, fui diagramador da Revista Criativa, né? Então, sempre tive meu trabalho. Trabalhei com agências de publicidade, na área de criação, de design e tal. Então, mais tarde nos estúdios, né? Depois que eu gravei o meu primeiro álbum, eu comecei a produzir para muita gente também. Então, produzi vários álbuns. Então, eu acabei sendo pastor. Hoje eu sou pastor por vocação, não por profissão. Né? Inclusive, hoje eu sou pastor de uma igreja e ela não me mantém, ela me dá uma ajuda de custo, mas eu tenho o meu trabalho porque eu sou pastor por vocação, não por profissão. Perfeito. E eu quero também pontuar o ministério chamado Portas Abertas, é isso, não é? E eu queria que você falasse um pouco também, como Deus qual foi a visão que Deus te deu com relação a uma igreja diferenciada, que tem um pastor músico, um pastor... Vou usar aqui um termo nosso, né? Descolado, um homem que não tem verniz, verniz para apresentar ninguém, é autêntico, é sincero, é franco, é um homem que ama pessoas, né? Como nós pudemos conviver juntos na primeira Igreja Batista, período que você esteve nos Estados Unidos também, que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse desafio, o que é isso para um servo de Deus, sair da sua pátria e servir em outra pátria, às vezes até com uma certa dificuldade, mas como que é a visão da Portas Abertas através da tua liderança e do teu trabalho? Na verdade, eu vivi felizes 16 anos na Primeira Batista, e aí, devido a um foco, eu reajustei. Quando eu fiz 50 anos, eu me dei o direito de iniciar uma carreira como treinador e palestrante. Eu já dava palestra, mas a minha chave principal era o ministério. E eu falei, não, eu quero viver isso. Aos 50 anos eu me dei esse presente. E aí eu me desliguei da equipe pastoral da Primeira Batista, mas continuei membro lá. E aí quando chegou em 2017, 2 anos depois de eu me desligar, aí eu pedi o pastor Gilson, pô, pastor, já que está com a quarta-feira livre aí, me dá essa quarta-feira para fazer um trabalho, tipo uma quinta gospel para adulto. Né? Aquele pessoal que trabalha aqui no centro, o cara que vai sair, uns 2 cânticos, uma palavra de encorajamento para o cara voltar para casa, né? Animado e Continuar tal. a semana. Aí ele falou, cara, eu vou orar por uma semana e eu te respondo. E ele, como ele é um cara que não enrola ninguém, uma semana depois ele me ligou e falou, Domício, eu orei o seguinte, você não tem que começar um culto, não, tem que começar uma igreja. Eu falei, pô, que é isso, pastor Gilson? Quer me arrebentar? Tá me pondo para correr? Exatamente, né? Ele falou, não, cara, você tem uma visão, você tem um estilo, você tem um perfil, você tem um DNA, e eu acho que seria legal e tal. Aí eu ainda enrolei 1 ano, aí começou aquela pressão dos amigos nossos, o pastor Jorge Linhares, a Fernanda Brum e várias outras pessoas, né? Falei, cara, começa logo o ministério, uma igreja. E nesse período, já que eu não queria mais ficar na primeira igreja, porque eles só me viam como pastor. E eu não estava mais nessa função. Isso me incomodava, porque eu estava tirando o lugar e a autoridade e a legitimidade dos verdadeiros pastores da igreja. Né? E a própria presença sua ali trazia um certo desconforto para o restante da equipe. E aí nós começamos a procurar a igreja para poder congregar. E aí, gente, o que acontece? Não é que nós somos exigentes, nem que somos melhores, ou que as igrejas não sejam boas. Nós temos igreja maravilhosa em Campo Grande, né? Sem dúvida. Temos a Memorial, o Coronel Antonino, a própria Terceira Igreja, enfim, temos igrejas maravilhosas. Mas nenhuma delas se ajustavam ao perfil e à ideia que eu tinha.
E aí o que aconteceu? Eu falei com a Vanessa, cara, vamos começar aqui em casa. Aí nós começamos em casa, ficamos 3 meses lá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Vanessa foi um presente dos 16 anos da primeira Igreja Batista para você, não foi não? Pelo amor de Deus, cara. É ela que foi. Valeu a pena Eu os vim pra 16. Campo Grande por causa da Vanessa, cara. Graças a Deus. Eu não ia provocar isso, mas já que você lembrou. Pelo amor de Deus, né? eu vim para Campo Grande por causa da Vanessa. Eu vim Sim. para casar com a Vanessa. Pô, que Essa foi minha missão em Campo Grande. Isso é coisa de príncipe, hein, rapaz? Tentei levar a Vanessa para Curitiba, mas não deu não. Né? Mas aí eu falei, não, eu vou lá atrás dessa mulher. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Então, o que acontece? Por trás da Vanessa tinha várias outras bênçãos também. Mas, enfim. E aí nós começamos, né? 3 meses em casa, depois mais 3 meses no hotel. Depois um pastor ali na Mato Grosso não estava dando conta de pagar o aluguel. E ele chegou e falou comigo, Domis, quanto é que tu paga lá no hotel? Eu falei, 2.800 por mês. Opa. Pô, me ajuda com esse dinheiro aí, cara. Vem pra cá. Vamos compartilhar o espaço aqui. Lá você não pode ter banda, aqui você pode ter. Lá você não tem sala para criança, aqui você pode ter. Então vamos embora fazer junto. Aí pronto, aí nós fomos para lá. Depois ele descontinuou o ministério, né? Que ele era um pastor itinerante. A irmã dele assumiu o rebanho que restou e foi para outro lugar e nós ficamos lá. Sim. Então a nossa igreja é muito... Eu me sinto desconfortável para falar isso, mas é a verdade, né? A missão da nossa igreja, que todo pastor ele é portador de uma visão. E quando ele abre um ministério, queira ou não queira, o ministério replica essa visão pastoral. Sim, espelhado, né? E a minha missão de vida é tocar vidas e mudar histórias. Desde sempre. Tocar vidas e mudar histórias. Perfeito. Então, a comunidade Portas Abertas, esse que é o propósito daquela igreja. Inclusive, está lá no documento da igreja, né? Uma igreja criada para tocar vidas e mudar histórias. Isso seja em qualquer época da vida. Jovem, adulto, maduro. Em qualquer época da vida, qualquer fase, qualquer desafio, quem a gente puder alcançar, nós queremos tocar e mudar a história dela de alguma maneira. Perfeito, isso é maravilhoso, né? É uma igreja. Ela fica na Avenida Mato Grosso hoje. Isso, 1393. Então, nós somos uma igreja que não temos... As pessoas acham estranho, pastor, você não tem a vontade de ter uma igreja... Essa igreja vai crescer, um dia vai ter 1.000 pessoas. Eu digo, se Deus quiser, nós estamos aí. Agora o que a gente quer ser é relevante. Sim. Para quem está aqui. A gente precisa ter 1.000 pessoas. Sim. Eu quero ser relevante. E se fazer diferença na unidade também faz a diferença em milhares, né? Exatamente. É o que eu digo. Se eu quisesse multidão, eu não sairia de uma igreja de 5.000 membros, né? Perfeitamente. Eu ficaria lá. Né? Era muito mais fácil, mais cômodo, né? Lá já tinha multidão para nós, né? Já tinha. Você também. Você cantava para uma multidão, pregava para uma multidão. É verdade. Tudo que a gente faz lá vira multidão, né? É verdade. Então, não. Deus me chamou e eu tô lá cumprindo. Amém, amém. E você falou que a igreja lhe dá parte do suporte. Eu queria também que você desse falasse como funciona o trabalho do Instituto Advance, Sim. da qual você é o treinador, você é o homem que gere a questão dos cursos, dos treinamentos. Como é que funciona? Bom, o Instituto Advance, ele nasceu depois que eu voltei dos Estados Unidos. Já fui para os Estados Unidos para cuidar de uma igreja de brasileiros. Vamos supor que a minha igreja começa a receber um monte de venezuelano. Aí eu, como pastor brasileiro, eu digo assim, poxa, eu não tenho condição de cuidar de um venezuelano, porque a cultura é outra, o idioma é outro. Vou chamar um pastor venezuelano para me ajudar a cuidar dos compatriotas dele. Então eu fui para lá, para uma igreja, para cuidar de um grupo de brasileiros. Né? Na verdade, essa igreja já existia. E eu fui lá para ajudar esse pastor, cujo rebanho de brasileiros estava aumentando. Aproveitando, já que eu estava lá, eu fiz um mestrado em liderança, né? Que eu não estava fazendo nada. Aí eu fiz num lugar onde tinha aula em português, espanhol e inglês, né? Então eu acabei fazendo o curso. Quando eu voltei, as pessoas começaram a me pedir para fazer treinamentos e tal, na liderança, formação de equipe e tal. Aí daí nasceu o Instituto Advance oficialmente, né? Perfeito. Aí a partir daí eu comecei a treinar a rede de hotéis Accor, né? Do Novotel, Mercury, Ibis, o Tribunal de Contas do Estado, a JBS, o CCA, que na época era referência na área de idiomas, e várias outras, né? Então a gente foi treinando e alcançamos aí, graças a Deus, nesses 15 anos, mais de 1.000 palestras do Brasil, Estados Unidos e Europa. Que maravilha. Foi uma experiência muito boa. E o que você está dizendo é uma coisa de muito valor e muita relevância, porque a gente percebe isso aí. Nós nos criamos quando
sempre que frequentamos os bancos da igreja, de dizer, você precisa aprender e você precisa se preparar para ser relevante lá no mundo, lá fora. É verdade. Não é verdade? E às vezes, muitas vezes, a gente se limita. A pessoa é um bom profissional, ele ou ela são bom profissional, tem boa formação, tem aquela dose de não só estímulo, mas aquela dose espiritual aos cultos, no domingo, a palavra, a prédica pastoral e tudo mais, mas ele inicia a semana, parece que passa um pano e tira dele, da visão dele, do panorama dele, que ele pode, através daquilo que ele faz, ser relevante aqui fora, aqui no mercado, no trabalho, nos negócios, seja na área que ele trabalha. E você falando isso, remete a gente, quem está nos ouvindo, pode se estimular a fazer isso, é saber que cada momento, você ainda brincou, falou, quando eu tinha 50 anos. Tem gente que aos 50 anos se acha, já fiz o que tinha para fazer, eu acho que eu já estou na descendente, né? Isso. Eu tenho que agora dar partir para um movimento mais slow, mais lento agora e tal, quando na realidade foi isso aí que te motivou a acelerar mais ainda a sua vida, né? Não em termos de trazer mais estresse, mais cansaço, mais, vamos dizer assim, tornar a vida mais confusa ou como é que eu diria, com pressão, tumultuada, né? Mas você, pelo contrário, né? Cada coisa no seu lugar, podendo fazer tudo com alegria, com graça, né? Sempre pensando no louvor e adoração a Deus através das suas ações. Eu achei muito importante o que você acabou de falar. Eu queria te perguntar uma outra coisa também. Sim. Você é um homem politizado, é um camarada que está atento a todas as coisas que estão acontecendo a nível de cidade, de estado, de país, né? Você é envolvido, inclusive alguém que trabalha numa assessoria muito importante para a nossa atual prefeita, né? Sim, E você tem contribuído com isso também, né? Numa escala de ações e valores em que você sente que o teu trabalho ali está somando e aumentando, levantando a régua, né? É verdade. Das pessoas que você se relaciona. E isso aí também tem te movido a se tornar um pastor que está na política, quando muitos pastores acham que política não cabe para um pastor? Sim, Bom, são duas coisas, né, gente? Em primeiro lugar, muitas pessoas não conhecem, por isso que é legal esse podcast, está maravilhoso, está muito bom. Eu trabalho com política desde os 18 anos. Não é de agora, então. Não, eu participei do Direta Já. Opa, 88, lá no Rio de Janeiro, exatamente, no Rio de Janeiro. Uhum. E depois eu trabalhei na campanha do Leonel Brizola, que foi a primeira campanha livre, né, democrática, para um governador, que os governadores eram nomeados pelo governo militar, né? Uhum. E eu não tenho, lembrando aqui que eu não tenho nada contra o governo militar, né? Tanto que eu não falo ditadura militar. Houveram excessos, houveram. Sim, como há exatamente, em vários como governos, ainda, né? Exatamente. Então, mas foi o governo militar. Então, o governo militar ele estabelecia, a gente estava cansado daquilo, né? Sem dúvida. Vamos embora nós mesmos escolher e tal. Uhum. E aí, no Rio de Janeiro, tinha 2 candidatos. Um, que era mais do mesmo, que era o Moreira Franco, indicado pelos militares. Sem dúvida. E tinha o Leonel Brizola, que era o representante da democracia. Então, eu trabalhei na campanha, eu comecei aí, há 40 anos que eu trabalho com campanha política. Por quê? Porque devido a esse chamado aí do meu pai, da minha mãe, que a nossa casa sempre teve uma função social, Sim. onde nós moramos, no Rio de Janeiro, em Brasília, a nossa casa, o meu pai era pastor, né, assembleano, um fundador de igreja, um plantador de igreja, e onde a gente plantava a igreja tinha uma função social. E a nossa casa também tinha uma função social. Então, meu pai era militar, nós morávamos em um bairro, digamos aqui, igual o Monte Líbano. Sim. Mas o meu pai só abria igreja em periferia. Uhum. Exatamente, esse era o chamado dele. Então, nós sempre tivemos essa vocação social. Tanto que o que me projetou para o Brasil foi o maior projeto social cristão que o Brasil teve, que era a Fábrica de Esperança, do Caio Fábio. Sim, do Caio Fábio. Então, eu trabalhava na Fábrica de Esperança com o Caio Fábio. E eu vim para Campo Grande por causa disso. Porque eu gravei um álbum para ser vendido e levantar recursos para a Fábrica de Esperança. Então, era a Vinde do Caio Fábio que agendava as igrejas onde eu ia. Então, foi a Vinde que me jogou aqui. Então, essa gratidão que eu tenho eternamente ao Caio Fábio. Sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Se não fosse ele, eu não teria casado. Então, o que acontece? Então, desde sempre, com política pública.
Entendeu? Na época que o Rio de Janeiro começou a se armar, aí teve uma campanha, Rio Desarme-se, do qual eu fiz o jingle. Então, se alguém for lá no YouTube escrever Rio Desarme-se jingle, Domício Marcos Gomes, vai aparecer lá o jingle que tocava na Globo, tocava em tudo quanto é lugar, foi composto por mim. Então, na época era Rio Desarme-se, né? Hoje a gente está fazendo campanha para o povo se armar, né? Pois é. Mas eu já participei de campanha de desarmamento. Então, o que acontece? Eu sempre estive envolvido com essa questão política, porque eu sei que a política, eu acho errado a política usar a igreja. Sim. Mas a igreja pode usar a política. Bom, isso são coisas diferentes. Exatamente, porque a política tem um acesso que a igreja não tem. Ela tem alcance que a igreja não tem. Ela tem recursos que a igreja não tem. Então, quando a igreja entende que ela pode ser uma parceira da política, então tudo muda. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, para mim, um pastor trabalhar com a questão política, eu acho que a igreja não pode usar, e o pastor não pode usar o púlpito como comitê, nem a igreja como curral eleitoral. Sim. Né? Então, só para compartilhar para você uma experiência, eu sei que a minha resposta está longa, mas o que acontece? Fica à vontade. Na última vez que eu fui candidato, a Magali Picarelli estava na minha igreja, e eu era candidato. Então, o que aconteceu? Eu cheguei e reuni os membros da igreja, e eu falei, irmãos, eu tenho um chamado político, eu tenho uma experiência política, eu trabalho com política há 35 anos. Então, política para mim não é que eu estou entrando na política. Eu sempre estive na política, né? Então, o que acontece? Eu sou o pastor de vocês, eu não sou o candidato de vocês, eu sou o pastor. Então, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Pare o carro de vocês com adesivo de quem vocês quiserem, com a Magali, do Carlão, seja lá quem for, eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu sou o pastor de vocês. E esse púlpito aqui ele está separado e ungido para ministrar a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Política, a gente conversa do portão para fora. Sim. Por quê? Porque eu não misturo as coisas. Eu sei o impacto das duas. Então não adianta eu me isolar na política e esquecer que a igreja sempre foi importante na história política. Sempre teve importância. Biblicamente isso está ali, né? Em todos os sentidos. Né? Sempre teve reinado, sempre teve um monte de coisa e tal, assim por diante. E o cristianismo também. Então, a gente vê a abolição da escravatura na Inglaterra aconteceu através de um pastor batista advogado, um jovem negro, chamado William Wilberforce. E ele foi o cara que criou a lei proibindo a importação de escravos. Depois, ele proibiu a escravidão. E depois ele criou uma lei obrigando a coroa britânica a indenizar todos os negros que tiveram serviços forçados, através de um cristão. Pois é. Então, quem foi o maior porta-voz antirracismo nos Estados Unidos? Martin Luther King, um pastor batista. Sem dúvida. Então, se ele tivesse escondido atrás do púlpito, até hoje... Ou tivesse com medo de fazer uma política verdadeira, né? Entendeu? Então, eu acho que Deus tem nos dado voz e influência. O que eu aprendi com o Rick Warren, quando ele vendeu 2 milhões do livro dele, Uma Vida com Propósito, e começou a chegar rios de dinheiro na conta dele. Então ele falou para a mulher dele, nós não vamos trocar de carro, não vamos trocar de casa, vamos continuar comprando a nossa roupa na mesma loja e comprar a nossa comida no mesmo mercado. Que tudo isso não é nosso. Sim. Tudo isso é do Senhor. Então ele perguntou para Deus, Deus, para que tudo isso? E Deus foi encaminhando para ele a destinar os milhões e milhões que ele foi recebendo para projetos sociais, para obras sociais. Porque essa influência não é minha. Esse dinheiro não é meu. Deus está me confiando para eu dar um destino correto. Cara, isso é forte demais. Sem dúvida. Então, a mesma coisa na política. Eu tenho uma influência. Então, quando o cara é eleito, esse mandato não é dele, não. É para ele glorificar a Deus através desse mandato. E ser alguém ali, um representante de Deus naquela função, né? É uma voz profética dentro da política. Sem dúvida. Entendeu? Então, é assim que eu penso. Maravilhoso. A gente fica muito feliz em ouvir todas essas coisas. E uma coisa assim que eu tenho para te perguntar também e daqui para frente, como que você pensa, sendo agora um cidadão campograndense, candidato a ser um representante de Campo Grande na Câmara dos Vereadores, né? E eu sei que você merecidamente tem esse direito e valor para isso, né? Mas o que você espera assim, para a nossa cidade? Como que você vê esses problemas que nós estamos tendo, administrativos, problemas de... Sabemos que, né,
nem tudo pode ser a risca da régua, né? Mas como que você vê a nossa cidade? Inclusive, eu queria que você também desse uma passadinha sobre a questão espiritual da nossa cidade, tá? Sim. Como que você vê daqui para frente, né? Esses próximos anos aí. Bom, em primeiro lugar, eu sou cidadão campograndense não apenas de coração, né? Eu fui legitimado, né? Eu tenho o título de cidadão campograndense, graças a Deus, ganhei da Juliana Zorzo. Opa! Né? Ela me presenteou, é muito bom. Então, o que acontece, Jete, nós estamos vivendo, né? Campo Grande teve uma sequência de tragédias, com todo respeito, né? Porque isso não diz respeito apenas ao prefeito, diz respeito aos secretários que ele teve, às pessoas que ele escolheu. Então, eu creio que o André Putinelli foi um bom gestor, não sou do grupo político dele, né? Temos várias divergências, mas eu acho que a gente precisa destacar, né? Então, houve um desenvolvimento, um aperfeiçoamento em várias áreas. Na entrega de casa, com a GEAB, nunca entregaram tanta casa. No projeto de transporte urbano, foi muito bom. Ele construiu boas escolas. As últimas escolas a serem construídas em Campo Grande foi o André que construiu, né? Assim por diante. Então, Campo Grande é uma cidade hoje privilegiada, para você ter uma ideia. Campo Grande hoje não precisa mais construir nenhum posto de saúde. Porque todo cidadão campograndense, ele mora no máximo 2 quilômetros de um posto de saúde. Quase que dá para ele ir a pé. Sim. Entendeu? Escola, a mesma coisa. Não precisa de mais escola. Tem escola suficiente. O que precisa é o quê? É aperfeiçoar o atendimento, né? Então, Campo Grande tem sido abençoada neste quesito. Na área de saúde, Campo Grande tem um problema muito sério, porque Campo Grande tem, no cadastro, 825 mil habitantes, ok? Dizem que é 900, mas é o pessoal das cidades perto flutuante, que vive aqui, são flutuantes. 825 mil. Mas no cadastro do SUS, Campo Grande tem 1.600.000. Ou seja... o dobro, praticamente. Porque são as pessoas do estado inteiro, fora Bolívia e Paraguai, que vem tratar da saúde em Campo Grande. É verdade. Hospital Regional, Universitário e Santa Casa, que é o maior hospital do estado. Sim. Então, o que acontece? Quando o governo federal manda o dinheiro para Campo Grande, manda para 825 mil habitantes. Não leva em consideração toda essa... 1.600.000. Então, essa conta nunca vai bater. Sim. Agora, o que vai facilitar? Vai ser, isso faz parte de umas ideias que nós estamos oferecendo, de que, segundo o diretor clínico da Santa Casa, que é um amigo meu e é meu consultor na área de saúde, Dr. William Lemos, que inclusive é cristão e frequentava a Quinta Gospel, o Dr. William, ele diz, pastor, 80% dos atendimentos são de baixa complexidade. Eles podem ser atendidos pela telemedicina. Então, só aí você já diminui muito o gargalo de atendimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o maior problema? O mais alto custo depois do câncer são os traumas, né? Os acidentes. Então, ele fala 78% dos traumas são causados por acidentes de trânsito, dos quais a maioria são negligência. Sim. Então, quando a gente vê, é uma questão que a prefeitura precisa resolver, mas o cidadão também pode dar uma ajudinha. Já que é negligência, é verdade, ele pode dirigir melhor, ele pode ser mais cauteloso. E a metade deles são motociclistas. Então, quando o cara tem um trauma, o que acontece? Você sabe disso. O período de internação dele é maior. É maior, então, grande. acaba ocupando o leito por mais tempo. E isso estrangula os demais atendimentos. A nossa capacidade, entendeu? Sim. Então é uma questão que não tem prefeitura no mundo que vai resolver. Aí tem outro problema também, que é o problema que a gente, né, como misericordiosos, a gente sempre vê as famílias que têm necessidade. Outra coisa estrangulada. Então Campo Grande tem vaga para todo mundo estudar. Qual é o ponto que está estrangulado na área de cuidado da criança? São as creches. Aí o que acontece? Uma creche, ela atende no máximo 300 crianças. Não mais que isso. Até porque não comporta. Você sabe quantas crianças nascem em Campo Grande por ano? Não tem ideia. 12 mil crianças. 12 mil? 12 mil crianças. Rapaz. Então como é que a prefeitura vai dar conta de construir... 12 mil coelhinhos. Como é que a prefeitura de Campo Grande vai construir vagas para 12 mil crianças a cada ano? Então perceba que existem situações assim que não... Cara, não dá. Sabe por quê também? O que está acontecendo? Da mesma maneira como em Campo Grande nascem 12 mil crianças por ano, em Campo Grande, todo ano, 5 mil adultos migram para a melhor idade, por 60 a mais. E a prefeitura precisa ter um cuidado também
Sim. para esse pessoal, Aham. né? Com a Vila do Idoso, um outro projeto que nós vamos apresentar, que é a creche do idoso. Sim. Então a filha vai trabalhar, em vez de deixar o Em pai casa dela, sozinho, o avô, sozinho, aham. aí leva, Deixa num lugar de convivência. leva na creche. É. Sim. Aí lá vai ter a dama, o dominó, o bate-papo, o joguinho, o teste, vai ter a dança, vai ter outras coisas que ele vai fazer. E Perfeito. outra, já pensou, Jet? Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Uhum. Eu tenho ainda 10 anos de vida útil. Vamos dizer aqui o nosso pastor Gilson Breder. Daqui a alguns anos ele vai fazer 80 anos. Você acha justo pegar um homem desse e pendurar com a sabedoria que ele tem? Um homem desse não era para estar dando consultoria para um monte de gente? Sem dúvida. Principalmente para os jovens pastores, para líderes que estão iniciando a sua trajetória. Então você imagina um cara que foi gerente de uma loja, da Anitta, e o cara está com 70 anos. Esse cara tem que pendurar a chuteira nos dias de hoje? Pois não. Esse cara tem que ser um consultor, um mentor. Treinar. Um cara desse tem que prestar um serviço para a CDL, para a Associação Comercial de Campo Grande. Perfeito. Então, o que acontece? Existem várias coisas que a gente pode fazer, então às vezes a gente pensa assim, ó, as crianças, os jovens, mas a população de idosos está aumentando de uma maneira absurda, entendeu? Então, aí mais uma vez, as senhorinhas, né, uma mulher de 60 anos, poxa, eu tenho 60 anos, eu tenho energia, estou aí iniciando uma nova jornada política na minha vida, Sim. aos 60 anos. Então, uma mulher de 60 anos, ela tem condições de ser uma orientadora pedagógica em várias áreas, ela pode ser uma cuidadora de crianças. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer de maneira que há projeto para as 7 fases da vida. Né? Eu separei o serviço público em 7 áreas, né? Que é a saúde, educação, segurança, moradia, transporte, infraestrutura e geração de renda. Então, são 7 faixas etárias com 7 demandas diferentes. Perfeito. Nas 7 regiões da cidade. Então, a gente cria um algoritmo aí e tem como a gente tornar Campo Grande ainda melhor. E se comunicam entre si todas essas... Todas elas. E você agora falou uma coisa interessante, porque a nossa cidade é uma cidade nova, né? Em comparação com outras cidades que têm aí 300, 400 anos, a nossa é jovem, né? Uma cidade jovem que realmente está sendo formada em todos os seus aspectos. Mas você lembrou uma coisa, a Europa, a Ásia, os Estados Unidos, a pessoa idosa, ela é concebida de uma maneira diferente. A idade é concebida. Com certeza. Você vê na China, no Japão, né? A gente vê quantos profissionais idosos estão trabalhando. Exatamente. Trabalhando até quase 100 anos e usando toda a sua capacidade acumulada ao longo dos anos para ainda aumentar a renda per capita do país, né, para alimentar o mercado com mais experiência e com força. Então isso aí é um projeto maravilhoso, né? Cuidar de quem está mamando e cuidar de quem já está com a experiência ali à disposição de todo mundo que quiser aproveitar daquilo do seu conhecimento e dos seus talentos e habilidades depois dos 60 anos, vamos dizer assim, né? Eu estava falando para um professor de comunicação da UCDB, ele trabalha, né, no curso de comunicação social, e eu falei para ele, rapaz, é um desperdício muito grande, vocês deveriam ter o Maurício Picarelli numa cadeira cativa. Ele deveria ser um catedrático de comunicação da UCDB. Vocês deveriam estar aprendendo com o Maurício Picarelli. Entendeu? Que ele é o cara da comunicação. Sim. Eu falei um dia desse para um rapaz que ministra curso de marketing digital. Eu falei para ele, você sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não estudam marketing. Entendeu? Vocês só pensam na plataforma. O marketing é o marketing. Quem não sabe, vocês têm que aprender com o Austin Oliveto. Porque o marketing é marketing. Você não pode trabalhar o marketing digital sem você estudar o marketing nativo. Os famosos 5 P's, né? O preço, produto, praça, promoção. Então, quer dizer, aí o que vocês estão promovendo nas redes sociais? É um produto, mas tem praça, tal. Qual é a promoção? Ou seja, é promoção de desconto. Como vocês vão promover esse determinado produto? Então, não adianta você saber o algoritmo do Instagram se você não sabe os 5 P's do marketing nativo. Sem dúvida. Então, mais uma vez, a gente entra nessa experiência. O mundo não acontece daqui para frente. Tem um legado lá atrás. Sim, tem algo que trouxe até aqui. Tem aquilo que só o Picarelli sabe. Exatamente. Entendeu? Você quer aprender comunicação, vai conversar com o Picarelli. Minhas comadres, meus compadres, né? Meus amigos, cara. E aquilo ali funciona de uma maneira fantástica. Então, por isso que eu digo, a melhor idade tem o melhor para nós. Cara, o cara já criou os filhos, eles sabem tudo. Já atravessou a diversidade de mercado. O cara começou o Picarelli na rádio AM.
depois foi para FM, foi para TV e pegou a TV digital. Pô, um cara desse não tem nada para falar para ninguém? Pois é. Eu, E aí ainda algumas pessoas ainda falando no próprio Maurício, né, que é algo, é uma pessoa que a gente ama muito É e um respeita, mito, né? é um mito, né? Uma lenda. Ah, mas ele já teve tantas gestões como deputado e agora ele se candidata a vereador novamente, como se fosse assim uma coisa, o cara está se pegando na última tábua de salvação. Não é o caso. Eu entendo, assim como você acabou de falar, que ele tem uma experiência que ele quer compartilhar. Com certeza. É muito melhor ele estar ali no meio, entre os edis lá, Sim. ajudando com a experiência que ele tem, os que estão iniciando com muita força de verdade. vontade, muito gás, Isso. mas não tem a experiência que ele tem. Quer dizer, uma Verdade. palavra de conselho, um aporte que ele faz, um comentário que muda muito a cabeça de quem está ouvindo e começando uma trajetória como a dele. Com certeza. Isso aí é maravilhoso. Bom, eu fico muito feliz com o nosso papo, cara. Tem muita coisa para se falar. Vai ter que ter a segunda... Mas eu queria aproveitar esse momento, Dom, e pedir para você, nos brindar aí com uma música. Eu queria que a gente já colocou um violão ali do seu lado, Opa, né? coisa boa, e depois eu quero mais uma coisinha sua, né? Aham. Assim, que você, olhando depois para aquela câmera, para as pessoas que estão do outro lado, aham. você dê uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo, que é aquilo Beleza. que Deus colocou no teu coração, tá bom? Maravilha. Eu só quero aproveitar o momento aqui e fazer uma citação aí da presença do meu amigo pastor Edson Júnior, que chegou aqui nos estúdios, eu vi ele ali, não sei onde ele está agora, mas é um amigo querido. Seja bem-vindo, pastor Edson, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá bom? Digo mesmo. Vamos lá. Pastor. Vamos cantar. Olha que maravilha, gente. Uma canja dessa aí vale alguns milhões, hein? Que isso, hein? Presta bem atenção. Deixa eu ver aqui o... A gente vai ficando velho, o tom da música vai baixando, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Lara, 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 Lindo, lindo. Eita, glória. Acho que vamos precisar de mais um. Senhor mesmo? Formoso és. Senhor Formoso és. Opa. Essa música é uma versão, né? Escrita pelo missionário norte-americano Keith Green, que compôs essa música depois de sofrer um acidente onde ele perdeu a sua mulher e seus filhos. Puxa vida. E aí ele estava no hospital muito mal, que a gente ouve essa música, parece que ela foi composta numa noite de adoração. Ah, né? sim, é num momento maravilhoso, né? Não, ela foi composta numa maca de hospital, com um cara, né, muito mal, e sabendo que a família dele tinha sido levada, né, por Deus no meio de uma viagem missionária num avião pequeno. Puxa vida. Então ela é muito linda, né, muito marcante, marcou também a nossa geração, né? Sem dúvida. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me.
acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Lindo. Coisa linda, Muito né? bem. Muito boa. Domício, eu queria realmente agradecer muito esse nosso tempo, né? E Maravilha. a gente vai ter outras conversas ainda. Isso. Eu vou continuar acompanhando a sua trajetória e a Legal, gente vai, coisa através boa. do nosso podcast, através da nossa... A intenção que nós temos de levar boas informações e conhecimento às pessoas. E essa primeira temporada que nós estamos tendo, nós nos concentramos em fazer com líderes. Sim. Né? E... como eu estava falando, você é um cara eclético, né? Um camarada que tem visão aberta para ver, enxergar, né? 360 graus à volta de você. E ontem eu estive conversando, e eu acho que você também vai achar legal, eu estive conversando com o padre Reginaldo Padilha, Olha só. que é o sacerdote do Santuário Perpétuo Socorro, Ah, sim. uma das igrejas católicas que mais atua aqui, né? É. E quando eu comecei, falei das pessoas que já estavam conosco, Aham. eu notei que os olhos dele brilharam. Aham. Que eu falei para ele, nós temos começado uma experiência como cristãos de começar a derrubar esses muros, né? É verdade. E antes, quando eu, batista, né, de nascimento, filho de pastor, Sim. batizado na Igreja Batista aos 8 anos, fui ensinado que esse ou aquela ou a outra denominação não estava conforme os mandamentos bíblicos, conforme a doutrina Sim. que a gente aprendeu de berço, né? E percebo que aonde me falta algo, tem na outra. É verdade. Tem na Com outra linha, certeza. né? Aonde eu não consigo enxergar um caminho, uma trajetória, uma outra denominação. Então, eu conversando com ele, eu via a felicidade que ele ficou de poder participar desse nosso primeiro momento. Eu falei para ele, o Bacana, senhor faz parte Sim. dos primeiros 8 episódios do podcast Pode Tudo, Tudo Aham. Pode. E ele ficou numa alegria danada. E eu falei, eu vou estar amanhã falando sobre você com um pastor que é músico, adorador, Aham. né? E aí tive a vontade, eu acho que ele ia falar que sim, né? De perguntar se ele conhecia alguma das suas canções. Aham. Eu vou perguntar para ele aqui, né? Ele vai assistir, ele falou que poxa, vai Bacana. gravar amanhã, me passa o link que eu quero assistir. Muito bom. Mas eu quero, assim, te agradecer de uma forma muito querida. Você é um camarada Muito obrigado. muito amado por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Que joia. Né? Você... O meu filho, Você tem 3 filhos de ouro. o Luiz Otávio, que é pastor também, né? E ele tem um amor muito grande por você, pela sua vida, pela Vanessa, ele e a Andréia, né? Que são Aham. pastores também. Então, eu quero te agradecer e dizer que o nosso desejo é que Deus continue te abençoando. Amém. Né? Norteando toda essa tua trajetória, principalmente essa trajetória nova. Isso. Nova para nós aqui, né? Política, mas que Deus te abençoe. Amém. E que isso seja apenas o começo, né? Uma Amém. fagulha de um grande fogo que ele levantou na sua vida. Amém. Tá? E eu quero que você deixe as suas palavras também para os nossos ouvintes, os nossos inscritos aí no canal. Amém. Bom, pelo lugar, mais uma vez, né? Pelo carinho e... se eu não for convidado, eu mesmo vou alugar esse estúdio aqui para poder te entrevistar. Você tem uma história, você tem um legado, pelo amor de Deus, tem muito a compartilhar com a gente. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos que estão aí participando junto com a gente. Compartilha, eu tenho certeza que não somente esse podcast, todos os demais, e eu louvo a Deus por esse empreendimento, por essa ideia, né? Sim. Espetacular, muito bacana, a Arca Music e também todos a sua diretoria, a equipe técnica, que Deus abençoe. E quanto a você, existe um versículo que eu sempre levo para mim, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Amém. todos nós trabalhamos com oposições, dificuldades, mas quando nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a gente consegue atravessar o rio, a dificuldade, as avalanches, e nós saímos lá do outro lado
amadurecidos, acrescidos, com amizades mais sólidas, fortalecidas. Nós temos aqui uma amizade, né, de uma dupla admiração, quase 30 anos de dupla Sem dúvida. admiração. Aham. Então é isso que a vida nos traz. Amigos e parceiros, pessoas que são enviados da parte de Deus para abençoar a nossa vida, para vencer os desafios. Permaneça firme no Senhor, que o Senhor abençoe tua vida e a sua casa. Amém. E nós queremos te agradecer, viu, por estar conosco até o final desse podcast. Te convidar a permanecer conosco em todos os nossos episódios próximos, que serão assim feitos com muito carinho para você. Que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e continue na paz do Senhor. Um abraço.